Vamos falar um pouquinho sobre o direito das obrigações? Obrigação é todo vínculo jurídico que une duas ou mais pessoas que tem por objetivo, tem como foco principal o cumprimento de uma prestação também chamada de contraprestação. O direito civil reconhece como tendo validade jurídica, desde que observados os requisitos pertinentes na sua própria legislação, as que estão previstas, descritas pelo Código Civil. Para que toda relação obrigacional tenha validade jurídica, é importante que nós façamos as seguintes observações: partes maiores e capazes, objeto lícito, acordo, consenso entre as partes e forma prescrita ou não defesa em lei. Importante lembrar que toda relação obrigacional tem dois polos, o ativo e o passivo. No polo ativo vai figurar o credor, também chamado de acipens. No polo passivo vai figurar o devedor, também denominado de solvens. As obrigações civilícias, então, são assim denominadas: obrigação de dar coisa certa quando recair sobre um bem infungível, aquele que não pode ser substituído. Obrigação de dar coisa incerta, recai sobre o bem fungível, o bem que pode ser substituído. Obrigação de fazer consiste na prestação de um serviço. Obrigação de não fazer em conduta abstensiva. Obrigação solidária, agrupamento de pessoas, muitos credores e devedores simultaneamente. Solidária ativa, dois ou mais credores e apenas um devedor. Solidária passiva, um credor e dois ou mais devedores. Obrigação divisível é a passível de fracionamento. Indivisível é aquela que não pode ser dividida, que não há a possibilidade de fracionamento do objeto da relação obrigacional. Obrigação alternativa ou facultativa, palavrinha-chave, ou o credor e o devedor fazem um acordo que o devedor vai entregar um objeto ou outro ao credor. Na obrigação cumulativa, nós temos como palavrinha-chave o e. O devedor e o credor compactuam que o devedor vai entregar um objeto e outro, o lápis e a borracha, a parte credora. Obrigação próprio terreno é aquela que acompanha um objeto. Exemplo, IPTU em relação ao imóvel, o licenciamento, o IPVA em relação ao carro. Obrigação de indenizar, por fim, é aquela que acontece quando alguém ocasiona um ato ilícito e fica obrigado, consequentemente, a reparar esse dano a outrem, sendo que a natureza desse dano pode ser moral, material ou ainda estética, e a depender do caso concreto, pode haver acumulação do dano moral, do dano material, do dano moral, material, dano moral, material e estético. Fica a dica para o exame da OAB. As obrigações morais e as naturais não são reconhecidas pelo Código Civil. Obrigação moral, resumidamente falando, é aquela que decorre da consciência do indivíduo. Exemplo, prometer esmola ao mendigo. E obrigação natural é aquela que tem um vínculo, que gera um vínculo entre as partes, mas esse vínculo não tem natureza jurídica. Exemplo, quando você compra um pedacinho de terreno lá no céu, quando você compra a lua, quando você compra o sol, ou quando você compromete a vender o sol ou a lua a uma terceira pessoa. Então, existe um vínculo se essa pessoa paga por esse objeto, mas esse objeto não é revestido por licitude. Fica a dica para o exame da OAB. Na obrigação natural, falta requisito inerente à validade da relação obrigacional. Por isso, a obrigação natural não é reconhecida, não cria um vínculo jurídico entre as partes. E a moral decorre da consciência do indivíduo. Sendo assim, apenas as obrigações previstas a partir do artigo 233 do Código Civil, as chamadas obrigações civilícias, são reconhecidas pela legislação civilista pátria. Dica para o exame da OAB.